Cara, eu nunca entendi o apelo do Pequeno Príncipe. Pessoas falando que esse livro era sensacional, que foi um livro que marcou a infância, ou até pessoas que disseram que a sua maneira de ver a vida mudou drasticamente com esse livro. E, enfim, que um mero livro infantil foi proibido, foi censurado pela ditadura argentina. Aí eu pensei: "Caramba, qual que é o apelo desse livro?". Eu fui ver, ele não era um livro comprido, na verdade, ele era um livro relativamente bem curto, com menos de 100 páginas, e eu resolvi ler o livro. E hoje eu vou falar da minha experiência com O Pequeno Príncipe. E o que que eu achei propriamente desse livro. Esse vídeo estará upado no canal Teoria e História. Acredito que tudo que eu falar sobre coisas mais culturais que não sejam propriamente filosofia, talvez eu deixe aqui. Então, esse vídeo será divulgado no meu canal principal, mas ele vai ser upado apenas no Teoria e História, certo? O que eu vou falar aqui pra vocês é o que eu entendi numa dinâmica, digamos assim, né? Tanto filosófica quanto psicológica. Esse vídeo não tem a pretensão de ser uma análise psicológica completa, mas mais da dinâmica simbólica psíquica, melhor dizendo, né. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, é que eu não vou ter uma abordagem sentimentalista da obra, tá, mas uma como se isso ressoou, digamos assim, né, com um profundo sentimento que durante um curto período de tempo, digamos, ele foi crescente de sensação de vazio. Eu acho que esse livro ele ressoou muito com o vazio que eu vinha sentindo, principalmente há um ano atrás, mais ou menos, observando como as pessoas viviam vidas vazias, vazias de sentido, buscando prazeres efêmeros e conquistas efêmeras, sem um propósito transcendente para sua vida. E eu entrei por um tempo em uma espiral de procurar o sentido do sentido das coisas, e mesmo sendo um católico, eu entrei numa crise de sentido, em que nada parecia fazer sentido de verdade. Mas enfim, eu cheguei a resolver isso, comigo mesmo, tanto em termos filosóficos, né, quanto em termos de vida prática. Mas o vazio parecia voltar de vez em quando, né. E aquele profundo sentimento de não pertencimento propriamente, ele ia e voltava. E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre esse livro, né, enquanto eu lia partes dele, eu fui percebendo que ele ressoava com esse vazio, ele ressoava com essa visão que eu tinha, né, da sociedade, embora eu diria que a crítica é muito mais, caridosa, digamos assim, né, do que a maneira fria e indiferente que eu olhava para as pessoas. E esse livro, impressionantemente, eu acho que ele acendeu um pouco de esperança, por incrível que pareça, sabe. Porque a maneira que ele resolve tudo isso, que ele integra, né, o Puer Aeternus. Eu não vou fazer muita exposição desse livro aqui, né. Eu vou trabalhar partindo do pressuposto que a pessoa já sabe qual é a história, e com base nisso eu vou fazer alguns comentários sobre os símbolos que estão presentes nessa obra, né. Eh Até porque é um livro curto, você também consegue resumo se você não leu o livro, então eu vou focar propriamente no que as coisas significam, mais do que recriar a história, certo? Então, se você quiser ter contato com a história, quiser ler o livro, que é um livro curto, ou ver um vídeo sobre, tudo bem, pode pausar esse vídeo e volta depois.
Mas a primeira coisa que eu queria pontuar aqui das notas que eu fiz sobre os símbolos nesse livro, né, primeiro de tudo é a frase mais icônica do livro, né, que é o essencial é invisível aos olhos, né, e também que o essencial ele só pode ser visto com o coração. E aqui a gente pode interpretar de 2 formas, né, porque o coração também, ele tá relacionado simbolicamente com a alma, com o espírito, principalmente com o espírito, e isso pode ser entendido também, né, no sentido sentimental, principalmente porque esse livro, ele coloca muito dessa a unicidade das coisas, né, o que torna as coisas únicas é justamente o sentido que damos às coisas. Então, uma mesma coisa que pertence a um grupo de várias coisas idênticas, ela se torna diferente pelo sentido que nós atribuímos a essa coisa, né. Isso é muito interessante, né, a figura da raposa fala muito isso, né, que ela fala: "Ah, os humanos pra mim são todos iguais, a menos que a gente estabeleça um vínculo propriamente", né. E do ponto de vista do livro, é sempre focado na imaginação, na criatividade, mas também com esses valores internos, esse sentimento, digamos assim, né. E parece que ele coloca numa dicotomia entre o que é a vida adulta, que tem a racionalidade e eficiência, mas que a razão, ela sempre tá nesse esquema de ser instrumentalizada para propósitos efêmeros, propriamente ditos, né. Até quando a figura do geógrafo fala muito, né, sobre dele querer escrever sobre coisas que não são efêmeras, mas até quando a gente fala de estruturas geológicas, placas tectônicas, né, essa dinâmica que forma e destrói, digamos assim. Essas estruturas, essas coisas são, em certo sentido, efêmeras, certo? Na história do universo, de maneira geral, porque naturalmente, como formações materiais, elas tendem à dissolução propriamente. E recombinação, embora leve mais tempo, elas não são necessariamente perenes, certo? Mas eu não vou entrar muito, nesse ponto, porque eu teria que fazer toda uma pesquisa geológica para mostrar isso, digamos assim. E geofísica, mas eu só queria mostrar como esse tema da efemeridade e daquilo que é permanente e transcendente é, é muito presente nesse livro, né? E outra coisa também é que a gente vê que o laço, essa conexão entre almas, ele é imaterial e invisível aos olhos também, né? Então, parece que o autor ele sempre esbarra nessa noção, e em outras noções filosóficas também, de coisas que existem, mas que elas não são sensíveis, não são sensoriais propriamente ditas, né. E até mesmo do ponto de vista sentimental, a gente não consegue compreender apenas as sentindo, mas a gente tem que dar nome a elas, né. E a necessidade de dar nome às coisas também é algo que permeia o livro inteiro. E é interessante, até mesmo se a gente pode simbolizar, né, a figura que parece um chapéu, que é o elefante sendo engolido por uma cobra, eh, como o elefante oculto, digamos assim, ele modela o corpo da cobra, assim como a forma, até mesmo a forma acidental, não necessariamente a forma essencial, ela modela a matéria, né, ela não só configura, como ela modela a matéria, e ela não é visível, né. Mais do que o elefante, que ele simplesmente tá oculto no interior da cobra, a forma, ela não tá ela tá de certa forma conjunta à matéria, mas ela não é um corpo físico no interior da matéria. Ela tá ainda mais oculta, porque ela não tem uma existência material, mas ela é antes a causa imaterial da configuração material, né. Então é muito interessante esse tipo de leitura que a gente pode ter também do desenho, né, do autor no começo do livro, né, o narrador personagem, ele é, né, naturalmente uma representação do autor, né, do Antônio, porque
era um aviador militar, né, que morreu, sendo abatido por um soldado chinês lá pro final da Segunda Guerra Mundial. E é é é interessante como ele representa uma experiência, né, que ele teve no Saara, mas o próprio deserto também é um personagem, é um símbolo muito relevante nesse texto, né. Até porque eu tô gravando esse áudio aqui na quaresma, o deserto ele é um símbolo propriamente dessa separação, dissolução do tecido do social, você sai do tecido social. E também representa o desafio da privação propriamente dito, né, tanto que a quaresma também é um tempo de privação para nós cristãos, né. Eu vejo que esse livro ele tem muita ele respalda em muita coisa, não só não são muitas passagens bíblicas, mas do cristianismo de maneira geral. E é interessante porque ele tá nessa peregrinação no deserto e o príncipe que ele encontra, né, que é uma representação do Puer Aeternus na própria alma dele, o príncipe ele também tá nessa peregrinação com ele. E aí, me parece que toda a história é uma reconexão do autor com o Puer Aeternus dele, com o garoto interior dele, que representado, simbolizado na figura do príncipe. O príncipe é uma parte da alma dele. Isso que é mais importante a gente compreender desse livro, né, até para entender o final do príncipe, que o príncipe ele se sacrifica para ser reintegrado no self. É uma coisa que é bacana também sobre esse simbolismo, que cada planeta pelo qual o príncipe passa, ele é como se fosse o castelo interior, né, como a Santa Catarina de Sena fala, castelo interior da alma, dessas pessoas arquetípicas, né. A própria rosa do planeta do Pequeno Príncipe, ela é planeta, né, um asteroide. Ela é o arquétipo da ânima dele, da mulher interior dele, da alma dele, propriamente dita, né. E até aquela frase simbólica dela de suportar as lagartas para ver as borboletas pode ser entendida como você precisar suportar as dores da alma, pra gente se conectar com a beleza, na realidade com o bem, e nós sermos finalmente completos, né. Completude psíquica, ter a nossa vida o nosso propósito de vida realizado, e até mesmo a superação do dilema do porco-espinho que parece ser implícito também. E aí quando a gente fala da raposa, né, que ela fala que ao mesmo tempo em que você estabelece um vínculo, aquilo é algo positivo, mas também te traz dor, né, existe aquele dilema entre você querer a conexão, mas ter um medo de se ferir com os espinhos do outro, né. E o dilema do porco-espinho ele pode ser subentendido quando ela fala isso, e principalmente quando a gente fala dos espinhos da rosa, né, que a beleza da conexão, do vínculo e do essencial invisível aos olhos, né, a forma essencial, aquilo que transcende um mero instrumentalismo nas relações humanas, ele também tem essa outra face que é a dor propriamente, da gente nos purificar para ascender ao belo, para ascender ao bom, propriamente. E da conexão com o outro, da gente ter essa conexão desinteressada e disposta a se tornar vulnerável, propriamente. Outra coisa que a gente pode entender dos espinhos da rosa também podem ser a irascibilidade da nossa alma, que, né, a gente tem essa pulsão a sentir ira, sentir raiva. E a gente acha que essa raiva nos protege, mas na verdade ela só expõe a nossa vulnerabilidade, assim como os espinhos da rosa, né, já que a rosa é uma representação da alma aqui, muito clara, né, uma representação da ânima. E a raiva ela é uma pulsão da alma que serve para nos defender, mas ao mesmo tempo ela expõe o quanto nós estamos vulnerável, né. Eu tenho uma não vou dizer uma crença, mas eu tenho uma hipótese, digamos assim, logicamente fundada, de que a raiva, ela sempre se dá numa falha da razão, né, a violência principalmente, né. Mas é justamente a falta de controle da razão
em último caso, que leva à necessidade do uso da violência, seja ela uma violência tomada pela ira ou uma violência com uma escolha racional de último recurso de forma defensiva. Mas é sempre quando a razão ela não consegue contornar a situação que a violência se torna um mecanismo último de defesa, a barreira última de defesa. E a Rosa, ela ela a gente percebe, né, que os espinhos da rosa, na verdade, eles são inúteis contra os animais que comem a rosa, certo? Assim como, os espinhos do peixe são inúteis contra a boca do urso polar, que é mais cascuda para mastigar peixe com espinho, entre outras coisas que a gente poderia usar de exemplo. Mas ela só expõe, na verdade, a vulnerabilidade da planta que não tem como se defender, né. E aí a gente vai pro primeiro planeta, o planeta do rei. Eu acho que o planeta do rei é genial, cara, porque ele fala uma coisa da justiça, né, do governante, a gente poderia ver vários outros paralelos, até mesmo na república, que a justiça pode ser entendida como dar a cada um aquilo que é justo a essa pessoa, né, tanto no sentido dos seus dons, quanto no sentido das suas obrigações. Mas acima de tudo, a justiça da autoridade baseada no logos e não no kratos, né. Ele representa a autoridade natural, né, em oposição àquela autoridade injusta que se baseia na força, justamente porque ela não considera propriamente não só os dons naturais, mas aque eh, como que eu posso dizer? Aquilo de melhor que cada pessoa pode fornecer, né, que também está relacionado à paternidade, de você extrair o melhor que está no interior de cada um, certo? Levando tudo a uma grande harmonia. E parece ser um rei tolo, às vezes o pessoal fala: "Ah, ele não manda em nada", ou ele é só um rei que ele finge que manda, mas na verdade ele só deixa as coisas seguirem o seu curso natural. Mas na verdade parece que a mensagem é um pouco mais elevada. O rei, impressionantemente, é um dos adultos mais sábios, porque ele respeita a natureza das coisas de uma maneira que a autoridade dele tá baseada na lei natural, tal como uma liderança mesmo, é de uma maneira bem caricata e cômica, mas ele representa a verdadeira virtude de um líder propriamente, né, não só de um governante, mas de um líder. E depois a gente vai para o vaidoso, né. O vaidoso, ele representa o apego às aparências, as buscas, né, a busca pela honra e pela glória do mundo, que vai desaparecer, vaidade das vaidades, já dizia Eclesiastes, tudo é vaidade, né, tudo é vazio. Ele já começa a representar um pouco o vazio da alma, né. O bêbado, claramente, representa a rubris e a escravidão do vício. E é interessante porque se a gente tomar o planeta dessas pessoas, né, como uma representação do seu castelo interior da alma, a vergonha que ele tem de beber é uma vergonha que ele tem de si mesmo, em relação a si mesmo. Porque quem mais o veria no seu próprio planeta em que só ele habita, além dele mesmo? Então, assim, parece que na verdade ele não tá fugindo da vergonha que ele sente das outras pessoas, mas da vergonha que ele sente de si mesmo. Cabe aqui a reflexão, né. O homem de negócios, esse daqui eu acho que ele é muito interessante, porque talvez ele que tenha sido o que a ditadura argentina acusou de ser anticapitalista, o que eu acho extremamente questionável, principalmente dependendo de como você entende capitalismo. Mas vamos lá, o homem de negócios ele representa acumulação sem propósito. Com a parábola do rico insensato, né, do Evangelho de São Lucas, né, aqui existe uma compreensão da propriedade como posse, até por parte do autor, algo que eu discordo. A propriedade, ela é um direito formal relacionado diretamente à utilidade teleológica dos bens. E ele faz uma crítica à busca por bens sem cuidar dos bens, mas eu entenderia numa via inversa, na verdade, né. Os bens materiais, eles são ferramentas efêmeras para satisfação de objetivos que são necessários que a gente, né, satisfaça à medida em que as necessidades e objetivos da vida humana nos apresentam, né, a necessidade da gente resolver esses problemas. Mas também o acúmulo desenfreado de bens pode levar, né, também à busca por prazeres
supérfluos e hedonísticos, ou acumulação pela acumulação, como o rico insensato, né, acumulação irracional. E esses tipos de acumulação são ainda mais vazias do que buscar os prazeres efêmeros. Então, eh, numa perspectiva cristã, a gente poderia colocar a acumulação de recursos a serviço da caridade, né? Até porque se o cara vai acumular para ele não utilizar, ele tem que trazer alguma utilidade, né, para esses bens, ele tem que dar algum tipo de uso, né, porque você está simplesmente desperdiçando esses recursos que teriam um uso, para alguém, propriamente dito. E ele representa essencialmente essa irracionalidade, né, do acúmulo pelo acúmulo, propriamente dito. Embora eu discorde um pouco do autor nessa visão de que a propriedade é apenas a posse física, necessariamente, né, mas na verdade ela é o direito ao uso exclusivo, né, das coisas que são escassas, né, justamente pela essa natureza de exclusão mútua entre múltiplos usos do recurso, né. Agora eu acho que vem a figura mais, assim, todas são simbólicas, né, mas a que é mais que me tocou mais, digamos assim, né, que é o acendedor de lampiões, né, porque a minha vida inteira eu fui muito de questionar a autoridade, e principalmente a autoridade irracional, e eu acho que o acendedor de lampiões ele conversa um pouco com o rei quando ele representa um súdito de uma burocracia sem sentido, né. Ele até fala, né, que ele tem que acender e apagar o lampião, mas os dias e as noites naquele país não, naquele planeta diminuíram, e aí agora ele tem que acender e apagar o lampião cada vez mais, mesmo que, né, não seja tecnicamente necessário, ele tem que seguir a burocracia, uma burocracia que não se adapta à mudança dos tempos, né. Isso é muito simbólico para a gente entender a obediência cega, digamos assim, a regras que não têm sentido, sabe. Eu não acho que regras existem para ser quebradas, mas elas existem para ser questionadas, digamos assim. E o acendedor de lampiões é o típico cara que ele segue a regra pela regra, uma obediência cega. E acredito que seja até um homem, é um escravo que não sabe que é um escravo, digamos assim, né. É algo realmente muito triste. O geógrafo, cara, o geógrafo também tem algumas coisas que talvez a maneira que ele construiu, eu não acho que foi a melhor propriamente, porque um geógrafo, mesmo que ele saiba só teoricamente, ele sabe onde estão as estruturas geológicas de um lugar. A definição que ele dá daquilo que é efêmero é uma definição muito apressada de rock. E me parece mal definido, de maneira geral, mas eu não vou julgar intelectualmente aqui o geógrafo. Mas isso daqui também é interessante, né, porque ele lança a semente do que aquilo que é perene não está necessariamente na matéria, né. E ele mostra o problema não necessariamente do conhecimento, sem prática, mas do conhecimento sem vivência, que é algo que o Mário Ferreira dos Santos pontuou também, que é você ter a vivência do objeto, justamente para você povoar sua imaginação, estabelecer o elo entre a unidade categórica e a multiplicidade, né, das coisas individuais, digamos assim. Agora a raposa, como eu já falei, ela representa o dilema do porco-espinho, a tensão entre a necessidade do vínculo e a dor dos percalços, né, da relação, né, a dor de respeitar, às vezes, o espaço do outro, né, em contraposição às paixões da alma. Assim como ela mostra que o sentido que nós damos às coisas é o que torna essas coisas únicas, e a cobra, desde o começo, não a cobra específica do final do texto, mas o símbolo da cobra nesse livro inteiro, ela representa a morte.
né? É o Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo, do tempo cíclico. É a sombra presente desde o início do desenho do chapéu, né? Que na verdade é uma cobra engolindo o elefante. Quando ele diz que não vai morrer, apesar do corpo dele morrer, quando ele fala pro aviador, ele alude à imortalidade da alma, quase como o Sócrates morrendo no Fédon do Platão mesmo, né? Fazendo a revelação da arma imortal que vai retornar para contemplar a realidade das formas. Seria ele falando que vai retornar para se conectar aos outros planetas, se conectar à essência invisível das coisas. Você percebe que existe esse paralelo com o Fédon do Platão? Porque o Fédon, o Platão tá. O Sócrates, né? O Platão descrevendo Sócrates, ele tá dizendo que ele vai retornar também para a essência invisível das coisas, né? Embora seja uma essência mais no sentido inteligível do que no sentido sentimental da coisa, né? E quando o príncipe ele se sacrifica, ele se entrega para a morte que tá o rondando, né? Desde o início do texto. O Poder Eternus morre para ser integrado no Self. Não é necessariamente uma, uma morte no sentido gnóstico da coisa que ele se libertou da matéria, né? Que alguns poderiam interpretar dessa forma, mas na verdade a gente tem que lembrar quem é o príncipe. O príncipe é o arquétipo interior do garoto eterno na alma do próprio aviador, na alma do próprio ator, né? Ele é aquilo que foi esquecido na alma do autor, que estava na sombra, mas que na verdade só estava dormente e que foi despertado naquele momento. E quando ele morre, entre aspas, na verdade, a sua representação, digamos assim, material morre, mas na verdade a sua essência retorna para a alma do autor do livro. É isso que eu entendo desse final, né? E agora ela retornou para casa, ela foi integrada na alma dele. Ele finalmente aceitou essa parte dele, criativa, imaginativa, que enxerga sentido nas coisas e uma essência invisível delas, né? E a principal questão que eu tiro desse livro é que o Poeira, ainda preso na imaginação e sentimento, né? Ele pode ser direcionado, na verdade, para essa instigação filosófica, para um sentido transcendente, em que a gente deixa de enxergar apenas o que é imanente, imediato, e a gente passa a entender as realidades mais elevadas, né? Usando a nossa imaginação como elo entre o que é experiencial e aquilo que é transcendente. Onde tudo vai apontar, na verdade, para um propósito maior, sabe? Onde os bens eles servem a propósitos e não são simplesmente coisas a quais nós dedicamos a nossa vida para acumular e a servir ao demônio da ganância, certo? É, ou seja, né, não um acúmulo vazio. E a beleza ela aponta para o bem e o bem aponta para a origem. Ao contrário do vaidoso, por exemplo, que só enxerga o valor em si próprio se o admirarem. É, eu ia começar esse vídeo inicialmente, né, com uma frase que eu pensei enquanto é, eu tava nesses momentos um pouco mais reflexivos, um pouco mais sombrios, né, de a, a, a experiência que eu tinha em relação a essa busca, né, da corrida de ratos que seja. É que é como se a gente vivesse numa perseguição de sombras, em que cada momento é medido por uma ampulheta vazia, cuja areia foi drenada pela falta de sentido. E a verdade é que assim, cara, o sentido da vida é não viver uma vida sem sentido, né? Bem a lá Viktor Frankl mesmo, né? Do Em Busca de Sentido. Ele não fala isso. É só uma mensagem que aponta pra lição aprendida, né? Nesse livro. E a grande questão é que esse livro, ele fala, cara, apesar do tê-lo lido inicialmente com digamos assim, essa tristeza existencial, ele no fim das contas fala que, cara, a gente tem que abraçar nossa criança interior e ter mais alegria propriamente. Não só alegria e esperança, sabe? E acho que é isso que faltava pra mim, entendeu?
Eu achava: "Não, não tem nada pra aprender com esse livro, porque a crítica que ele faz é a mesma crítica que eu faço às pessoas hoje em dia". Mas na verdade eu tinha, cara. Eu tinha a lição de aprender a ser alegre, a ter essa esperança, às vezes de criança mesmo, né, de carregar a cruz e seguir em frente, entendeu? E saber que mesmo que algumas percepções que eu tinha ou algumas inocências que eu tinha em relação ao que eu poderia esperar da vida adulta, ao passar desses anos tenham morrido, tal como o Poer morre na história, que a esperança e a alegria de criança ainda estão presentes no meu coração. Então é isso que eu acho que é isso que eu aprendi com o livro, basicamente. E eu espero que, pra quem não leu esse livro ainda, ele sirva como não apenas um aviso para quem ele necessita ser um aviso, mas uma mensagem de esperança para quem precisa de uma mensagem de esperança. Boa quaresma a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.